Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com o nosso programa de número 208 e nele apresentaremos duas entrevistas com treinadores. Uma delas com o novo treinador Cícero Ricardo e a outra com o já consagrado Cosme Morgado Neto. Além disso, teremos comentários dos pares principais do Cristal, de Cidade Jardim e da Gávea, além de notícias, informações e debates. O prato está cheio e nós vamos começar a degustá-lo pelas beiradinhas. Vamos começando com a entrevista com o novo treinador Cícero Ricardo. Estamos aqui com o treinador Cícero Ricardo. É o mais novo do quadro de treinadores do Turf Carioca e um elemento que brigou muito por essa matrícula e mostrou que tem qualidade para ela. Faz uma fichinha rápida tua. Idade, onde nasceu e que você é filho do Antônio Ricardo, a gente sabe. Idade, 26 anos, nasci em Fortaleza e logo com 6 meses vim para o Rio. Fiquei na região serrana, Teresópolis, Friburgo, aí depois vim para o Rio, fiquei no Jockey e agora estamos aí desde os 7, 8 anos direto no Rio. E atualmente estamos uns 9 anos no Rio direto. Esse encanto pelo cavalo veio do teu pai? Sim, né? A gente, desde criança, acompanhando. Ele começou na Gávea, ele era rediador, segundo gerente do J. Fernandes, do Poti. E eu já pequeno, vendo os cavalos, já paixão vem de criança. E depois ele foi para o Araras, ficou como treinador. Aí depois saiu do Araras, eu fiquei com ele no Dedo de Deus. É ali que eu comecei mais... Ele foi teu grande mestre? É. E quem mais te inspira? Porque você tem mostrado, mesmo jovem, tem mostrado uma aptidão muito grande. Esse negócio difícil que é treinar cavalo de corrida. Mas é o cavalo, o serviço que eu gosto muito. Para ser treinador a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? A gente que é jovem, 25 anos, 26 anos, podia estar saindo, boate e treinar. Treinador só não precisa abrir mão de comer bem, né? É, só isso que não. Mas o resto é dia a dia, 24 horas, cavalo, tudo é cavalo. Então... E você, essa matrícula que você conseguiu foi para lá de merecida, né? E demorada, né? 5 anos. 5 anos tentando. É, dentro da lei é isso mesmo. Cumprindo o código foi isso, desde 2010. Quando eu tive a oportunidade do titular do Estúdio Gado da Serra, o Franco. Começamos com um animal, com uma égua. A primeira vitória dele já estava na supervisão, foi a Tuta Rafaela. Nós fomos adquirindo mais e mais, fomos para o Mondesi, aí ficamos na Gávea direto até hoje. Só fiquei uns 5 meses no centro de treinamento. Os outros 4, 5 anos agora só na Gávea, Gávea direto. Quantos cavalos você tem no momento? Atualmente estou com 27. E quantas vitórias? No currículo, no meu nome agora são 4. E tem 1 mês e meio, né? Por enquanto 4. Você, evidentemente, o grande sonho antes de conseguir a matrícula era conseguir a matrícula. Agora, já conseguida, qual é o grande sonho do Cícero Ricardo? Grupo 1, né? O grande prêmio, sempre é isso. Torcendo para isso. A cavalhada permite sonhar assim, não? Permite. Por enquanto não temos muito material não, mas a gente vai batalhando até conseguir. Mas o que a gente tenta fazer o possível para levar lá, até lá. Né? E a gente torce para que realmente os novos valores venham a se firmar e você parece que é um desses que veio para ficar. É, se Deus quiser. Temos aí novo para a gente lutar pelo turf para nunca termine esse esporte que é maravilhoso. É isso aí. Como novo temos que lutar. Cícero Ricardo é o novo treinador, é filho do Antônio Ricardo da Silva, que já é um treinador consagrado e está aí agora brilhando com cavalos do Gata da Serra. De quem mais? Aquazul. E agora o estúdio Itapense também do Sul. E esperando mais oportunidades aí. Estamos aí para mostrar serviço. Abrindo caminho para mais gente. É. Merria, esse é Cícero Ricardo. E o telespectador agora vai conhecer muito bem. E pode estar certo, vai brilhar. É bom. Até a próxima. Amigos e amigas de Rede Turf na TV, eu tenho aqui ao lado o treinador Cosme Morgado Neto, é egresso de uma família campeoníssima do Turf, família que ganhou tudo.
você mistura, além de Morgado, outra família. Não é... Feijó. Feijó é bem longe, né? Mas não deixa de estar também na nossa família. Mas quantos anos, Cosmin? Eu tenho 51. E você começou como jockey? Isso, fui aprendiz, né? Cursei a escolinha. Quantas vitórias como jockey, você lembra? Se eu não me engano, foram 115 ou 120, um negócio assim. Foram 4 anos e meio só. Aí você teve aquele problema que eu já tive também, a camisa começa a emagrecer, a calça a emagrecer. A gente não engorda, mas a roupa começa a emagrecer, fica difícil. Aí o negócio foi optar por treinador. Infelizmente o peso não deixou que eu prosseguisse a minha carreira como Você parou jockey. novo, né? Parei novo. Montei apenas 4 anos e meio, mais ou menos. Mas de início eu não passei logo para treinador. Fui fazer outras coisas. O que você fez, por exemplo? Eu fui trabalhar com criação de cavalos, fui trabalhar em Aras, trabalhei no Santa Maria de Araras. Você fez começo do Araras, não foi isso? No Paraná? Isso, trabalhei no Aras Anderson também lá no Paraná. Tudo isso, eu acho que isso foi bem importante. Uma escola maravilhosa. Porque eu nasci aqui dentro do jockey, minha vida inteira foi aqui dentro. Então aqui dentro... Aliás, manda um beijão pro velho Carlinhos. Obrigado. Aqui dentro você, como eu estava dizendo, aqui dentro você vê o cavalo só para correr, né? Só para correr. Correr, só pensa em correr, ganhar e correr. E você indo para o Aras, você passa a ver o cavalo de uma maneira diferente. Você passa a ter uma intimidade maior com o cavalo, você passa a gostar mais do cavalo. Então isso tudo... Acho que hoje em dia ajuda um pouco isso, né? Quantas vitórias como treinador, Cosmin, aproximadamente? Olha, eu sei que a última vez exatamente... que me falaram, estava em torno de, eu acho que 1.400, negócio assim. Acho que estava em torno disso aí. Você já teve alguns bichos bons na mão? Muitos. De todos, quais que você seleciona ou qual você seleciona como top? Olha, é muito difícil. Eu tive muito cavalo bom na minha mão, muito cavalo bom. Tive mensageiro alado, tive groove. Para mim, o maior cavalo que Santana já teve. Teve grandes cavalos. Santana era um criador, um proprietário fantástico, não dispensa qualquer tipo de comentário. Mas tive muitos cavalos, tive Flairjet. Groove, que foi Trips Coroado. Tive Voando Baixo, tive Art Variety, Baby Speed, ganhei Osaf com Crystal Day, ganhei Osaf com... eu não estou me lembrando o nome. E treinei também o Glória de Campeão, que foi um dos grandes cavalos aí. Toda a campanha dele no Brasil foi feita aqui por mim. Isso é mais recente, né? Mas quantos cavalos no momento? Hoje tenho 52 cavalos em treinamento comigo lá no Vale do Itajara. Parabéns, você está no lugar de campeões também. Está no teu lugar também. Bom, que isso, tamo lá. É isso aí. E muito sucesso para você. E que você atinja seus objetivos, que você é das pessoas que todo mundo admira aqui dentro. Que isso. Muito obrigado, te agradeço. Obrigado. Esse foi Cosme Morgado Neto para Rede Turf na TV. E nós temos mais, gente. Mas muito mais. As Elegantes Andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, As Elegantes Andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, estamos aqui hoje com o nosso programa de número 208 e todo mundo prontinho. Vamos apresentando a mesa hoje com formação total, de novo. Na extrema direita, Antônio César Leal.
Na extrema esquerda temos Fernando Lopes. À minha direita, Joemil de Souza. E do meu lado esquerdo, Jorge Inácio. E nós vamos começar a rolar a bola agora, falando dos principais páreos da semana, pelos mais importantes hipódromos do Brasil. Vamos começando pelo Cristal, onde tivemos o 8º páreo de quinta-feira, foi o Grande Prêmio Presidente Fernando Jorge Schneider. Foi segunda prova da Tríplice Coroa de Éguas e acabou vencendo Flight at Night, que havia sido segundo na prova inicial. É uma 3 anos fêmea castanha do Rio Grande do Sul, filha de Chiroco e Flight Phoenix, por Shakhtar Ridge. Criação do estúdio São Francisco da Serra, propriedade do Aras Monteatos. O jockey foi o HF Santos, o treinador Amelo. 2 minutos 11 segundos, 1900, areia macia, para a vitória de Flight at Night. Jorge Inácio, a distância acabou derrotando a Lindawood ou a Flight at Night estava madura e qualquer hora dava o bote? A Flight at Night estava sempre chegando grudadinho ali na Lindawood, nas 2 corridas anteriores, ela perdeu por diferença mínima. E agora o que acontece? A Lindawood vai tendo uma luta ali incessante com a Ultra Coronilha e o HF Santos manteve a Flight at Night ali terceiro, tranquilamente. E quando eles vão contornando a curva, o HF Santos leva a sua Flight Night por fora, ela pegou a melhor parte do terreno, que novamente a pista de fora começou a dar vantagem. Ele traz a égua bem para fora e ela rende e aí só partiu para o abraço. E lá por dentro veio numa boa corrida também o Wonder Machine e junto à cerca, mas nos últimos 200 metros aquele ali vira um atoleiro. E ela, que parecia que ia dar uma canseira na Flight Night, acabou morrendo. Nós estamos ainda vendo o outro lado ali, e ali está se desenvolvendo normal. Tudo acontece na entrada da curva, porque ela vai vir para fora, e aí o páreo ficou sem graça. E a ponteira conseguiu manter a segunda colocação, que foi a Ultra Coronilha. Justamente porque as duas que vieram atropelando, que foi a Wonder Machine e a Velvet Blue, as duas ficam lá por dentro, e aqueles últimos 100 metros parece que ali tem um atoleiro, um pântano, e as duas começam a pisar no mesmo lugar. E a Ultra Coronilha consegue manter a segunda posição e a Lindawood ficou no terceiro. Lá por dentro você vê a ação que vem as duas lá, a Velvet Blue e a Wonder Machine lá na cerca, mas aqui por fora a Flight Night só fez correr. E por fora a Ellen Caliente acabou tomando o 5º lugar. O 5º lugar da Wonder Machine. É isso aí, uma vitória, portanto, da Flight at Night, que já estava madura. Agora, uma vitória e um segundo nas 2 provas da Tríplice Coroa. Não temos candidato entre as fêmeas e também não temos no páreo dos potros, porque corrido o 9º páreo do Cristal foi o Grande Prêmio Presidente Coronel Caminha. A vitória pertenceu a Cacique Fon, 3 anos macho castanho do Rio Grande do Sul, é um Public Pulse e Brisa, por Fast Gold, criação do Aras Capela de Santana, propriedade de Casablanca. O jogo foi MB Souza, o treinador HP Machado. O tempo, pouco melhor que o das fêmeas, 2 minutos, 10 segundos e 2 décimos. 1900 areia macia. Segundo finalizou Vitor de Lorena, terceiro Quito Express, 4º Rondelli, 5º Chá das 5. Portanto, o Rei do Sul, que havia ganho a primeira prova, fracassou completamente. Nesse páreo não correu o Rei do Tango. Jorge Inácio, e a vitória do Cacique Fon, surpreendente? Faro, para mim não foi uma vitória surpreendente, porque o Cacique Fon é um animal de bom padrão, ele já chegou segundo para o Upmaker, né? E por paleta, e depois ele foi terceiro por Falcon Action e Upmaker já em janeiro, e aí veio aqui a Gávea. Aqui na Gávea ele veio encarar uma parada indigesta aqui quando venceu o Debert Sarada. E agora voltando lá, ele voltou num páreo de turma, venceu bem, foi inscrito aí nessa segunda etapa, e ele corre só na frente de 2 animais ali, ó. Na tela vocês estão vendo ele só na frente de 2 animais, mas ele atropela muito forte por dentro. E o Rei do Sul, que foi o favorito do páreo, algo anormal aconteceu com ele, porque ele chegou último andando.
E nessa briga aí, quem se deu bem foi o Cacique Fon, apesar de vir no pântano. Vocês vão ver no finalzinho que ele atropela lá por dentro, mas ele vem com uma ação avassaladora. Outro que correu muito e já era esperado uma boa corrida dele foi o Victor de Lorena, que era um bom corredor na pista de areia em São Paulo, mas lá no Sul ainda não tinha reeditado as boas atuações. E dessa vez ele conseguiu correr e deu um susto ali para cima do Cacique Fon, mas o Cacique Fon mostrou uma superioridade impressionante. Outro animal também que teve uma boa corrida foi o Quito Express, que está sempre chegando ali, primeiro, terceiro, e foi muito boa essa vitória. Vocês vão vendo ali agora o Cacique Fon desenvolvendo lá por dentro na toleira, lá é o segundo, é o terceiro de dentro para o segundo de dentro para fora, e vem ele ali, ó. E ele vai dominar o páreo. E o Vitor Lorena, segundo ali. Ele, junto aos paus lá, ele venceu bem, tá vendo? Isso aí também ninguém veio para fora nesse páreo. Nesse páreo ninguém veio para fora. Curiosamente. Agora, um detalhe interessante, viu, Jorge, é que o Cacique Fon, como você bem disse, veio para Gávea e aqui ele perdeu quase 30 quilos. Hein? Teria sido esse o segredo? Eu acredito que sim, porque ele é um animal de bom padrão lá. Ó. Ele foi segundo para o Upmaker, que foi lá fora, ganhou, depois ele foi em terceiro para o Falcon Action e para o mesmo Upmaker. Animal de bom padrão. Veio aqui, perdeu esse peso e sentiu. Esse padrão tem a ver com o fenil? Não, porque ele não corre de fenil. Não corre de fenil. Não corre, não? 3 anos não. É um cavalo que realmente se acertou. É um cavalo bom. Eu acho que ele, se um dia ele retornar aqui a Gávea e não perder esse monte de peso, ele vai dar uma canseira neles aí, porque ele é muito bom. Mas eu acho que esse monte de peso que ele perdeu é que acabou dando Ele tem 3 anos. chance. 3 anos, né, filho? 3 anos, tá disputando Tríplice Coroa. Tá bom, tá bem viajado, né? Teve aqui, Ele é cigano. Mais viajado que ele tá o Elchino. Foi a São Paulo, voltou. É, foi a São o Chino Paulo, vai e voltou, volta, São vai e Paulo, volta. É ponte rodoviária, né? Essa agora foi a nona caminhão. Mas corrida. ele quando veio aqui, pelo menos na revista está constando, ficou 4 meses para atuar aqui na Gávea. Só atua depois de 4 meses. A última atuação dele no Cristal tinha sido 4/9. Quantas corridas ele tem, Fernando? 11 de janeiro. Tem 6. 6? É. Mas ele deve ter, eu acredito que ele chegou aqui com 2 ou 3 semanas antes da... Não, tudo bem, mas até lá, de qualquer jeito, ele ficou 4 meses de uma corrida para outra. 4 meses de uma corrida para outra. Ainda Pode ter teve algum problema. Justamente. Ele, na última corrida lá no Sul, ele já recuperou 5 quilos, dessa vez, não vi peso, essas coisas, mas ele deve ter pesado mais. Provável. Bem, vamos passando então para o Rio Grande, para São Paulo, né? Saindo do Rio Grande do Sul para São Paulo, onde tivemos lá no sábado, não tivemos corrida domingo em São Paulo, mas no sábado tivemos 3 provas de grupo. O quarto páreo foi o Grande Prêmio Emerald de Rio, na distância de 1.400 metros na areia, e foi vencido por Páquia, uma 2 anos fêmea castanha do Paraná, filha de Chiroco e Bossa Nova, por Choctaw Ridge, criação do Aras Santarém, propriedades do Engenho Bom Nome. O jogo foi Nelito Cunha, o treinador José Luiz Arenha. O tempo, 1 minuto 22 segundos, 621 milésimos. Segundo chegou Ever, terceiro Savoir Vive, quarto Pianella e quinto De La Force. Fernando Lopes. Páquia. Vitória interessante da Páquia. Ela mostrou que realmente é uma candidata séria aí à liderança entre as potancas mais novas lá de São Paulo. Lá em São Paulo os Chiroco já estão mostrando bastante serviço na areia, né? Aqui na Gávea eles estão mostrando muito mais serviço na grama, mas lá em São Paulo eles têm ganho, inclusive, clássicos e grande prêmio na areia. E essa Páquia é uma filha do Chiroco. E aqui o Chiroco é 8º na estatística, isso com uma geração só. Um reprodutor que deve dar bastante resultado. Essa potranca acompanhou bem o páreo ali em terceiro, na grande curva o Nelito já deixou andar, já aproximou mais, entrou na reta dominando o páreo, mastigando a vitória. Ele até não chegou a prejudicar a Pianella, a Savoir Vive, não foi a Savoir Vive? Não chegou a prejudicar, ele veio para dentro, estava com mais ação, sobrava, ela não tinha força para brigar. Não fácil, a vitória bastante interessante, a Ever atropelou para ser segundo, e a Savoir Vivre, a Pianella
Della Force e completaram o placar. Decepção total da Discovery Eyes, que era favorito do público apostador, nunca esteve no páreo, nunca deu filo de brigar por colocação. E o detalhe da vitória da Paica é que ela era a única que ainda não tinha pisado na areia, né? As duas atuações dela foi na pista de grama, e ela agora ia encarar a Discovery Eyes e a Ever e mostrou que corre de verdade. Bem, vamos passando então para o quinto páreo, foi o grande prêmio. Quari Bravo, grupo 3 também, e a vitória de Dali Salvador. 2 anos mais castanho do Paraná, filho de Edo Sul e Ringa Ding, por Put It Back, criação e propriedade do Aras Clemente Moleta. O jockey foi Valdomiro Blanc, o treinador Marcos Deck, lá do Paraná. É 1 minuto 21 segundos, 134 milésimo tempo para os 1.400 da areia macia, tempo bem superior ao páreo das potrancas. Em segundo finalizou Giant Speaker, em terceiro Real It Bites, em quarto Rio e Gol, na quinta colocação Piopo. Jorge Inácio, Dali Salvador, bichinho corre, hein? Mas o quarto colocado foi o E-Fashion, foi faixa, verdade. O Rio e Gol foi forfé. Mas o Dali Salvador mostrou que é um bom animal na pista de areia, ele foi para frente e não tomou conhecimento dos adversários não, galopou fácil, tranquilo, e foi totalmente diferente daquilo que se esperava lá da Discovery Eyes, né, que foi a favorita e não correspondeu, mas o Dali Salvador não tomou conhecimento dos adversários não, ele foi para frente ali, o Chambertin, o Giant Speaker, Piopo, tudo ali na esteira dele, mas não teve, o páreo sinceramente não teve graça. Nos últimos 200 metros a dupla se destacou e o resto embolou lá atrás, e no finalzinho o Reality Bite veio por fora aqui fazer a terceira colocação. Muito boa a vitória dele e da maneira que está na areia vai continuar vencendo. Esse negócio de não teve graça é uma questão de ponto de vista. O pessoal dele deve ter achado maravilhoso. Né? Mero ponto de vista. Não teve graça para quem jogou contra ele. Né? Não teve nem torcida. Bem, vamos agora passando para o nono páreo de São Paulo, que foi o grande prêmio Oswaldo Aranha. Prova do grupo 2, tradicional preparatória para o grande prêmio São Paulo. E a vitória foi de Mitológico, uns 6 anos. Macho Castanho de São Paulo, filho de Sulamane Matiara, por Paian, criação do Arastango, propriedade Estúdio Nova República. O jockey foi F. Larroque, o treinamento para AF Correia. 2 minutos, 32 segundos, 85 milésimos, 2.400 metros na grama macia. Em segundo chegou José Cuervo, em terceiro Show, em quarto Concílio e na quinta colocação Senatos. Fernando Lopes, Mitológico aos 6 anos ganhando a preparatória para o São Paulo. E aí, é candidato ao São Paulo ou o páreo saiu meio devagar, a preparatória foi só para o pessoal se preparar? Como é que você viu? Pô, Faro, difícil, hein? Tiveram 3 preparatórias. A única coisa certa é que a criação do Arastango está brilhando, porque ganhou as 3 preparatórias, né? Ganhou uma com o Concilium, ganhou uma com a American Storm e ganhou essa daí com o Mitológico. Agora, sinceramente, não está me convencendo essa turma que está participando dessas preparatórias, não estão convencendo mesmo. São animais, são equilibrados, animais que correm ganho perde toda hora, ninguém, não tem um destaque, também não tem um potro, só tem animais mais velhos. Você vê que o American Storm ganhou uma com 9, 8 anos, sei lá, 7 anos. Esse daí tem 6 e o Concílio tem 5. Agora, Fernando, houve problema aí no sinal do satélite? Houve problema no sinal do satélite da transmissão de São Paulo para cá para o Rio, e a gente perde essa parte aí, mas não faz muita diferença no páreo, porque essa hora o Show está mandando no páreo e o Mitológico está na terceira colocação. Eu sei que esses páreos aí, pelo menos para mim, não estão me convencendo. Acho que Será que os cariocas são barbadão lá? Não acho, porque acho que não vão. Não vão muitos cavalos para lá, não. Não tô, pelo menos os cavalos. Acho que a turma também aqui de mais velha também não tem ninguém para
esse está correndo um absurdo. E os Potros acabaram de correr a tudo coroa. Eu não sei qual vai ser a atitude. Eu acho que muitos deles vão ser guardados para o Grande Prêmio Brasil, né? Agora, eu tenho uma impressão que qualquer um dos 5 primeiros colocados do Derby grava esse par aí. Eu tenho essa mesma impressão. É difícil, são animais corredores, mas animais mais velhos, não tem... Eu acho que o favorito do Grande Prêmio de São Paulo é aquele que é um cavalo que reapareceu outro dia ganhando veraneio, pode ser? Veraneio. Se Veraneio correr o Grande tem mais categoria. Se Veraneio correr para correr o Grande Prêmio de São Paulo, é o principal representante de São Paulo. Nesses cavalos aí realmente eu não estou vendo muita... E isso não é demérito nenhum para eles. O mitológico é um cavalo muito útil, o Concilium também, o American Storm. Esse show fez um corridaço. O show pode chegar, o show está melhorando, pode chegar lá e vencer. Óbvio, o de cavalo não é a ciência exata. Se fosse ciência exata, a gente não estava aqui falando sobre corrida, a gente estava todo mundo em casa gastando dinheiro. Então, esse show é um animal que está em progresso evidente. Ele vem nas últimas 4 ele venceu 3. Com essa daí ele foi mais uma colocação. Ele foi terceiro no par, não foi isso? Foi. Ele foi terceiro. Então é um animal em progresso. Agora, eu não vejo nenhum desses cavalos aí. Eu acho que o mitológico tem chance? Tem. Mas eu não vejo nenhum desses cavalos aí vencendo o Grande Prêmio de São Paulo, não, Fábio. É exatamente o que eu penso. Você realmente retratou igualzinho o que eu penso. Eu acho que se ganhar um cavalo desse, nenhuma... É uma surpresa. Se ganhar um cavalo desse, para mim, é uma surpresa. Não chega a ser uma surpresa, mas nenhum chega a seduzir a gente. Como não tem nenhum. Pô, vamos ver o Grande Prêmio de São Paulo para ver esse cavalo correr. É verdade, não tem. Agora, é uma festa, né, amigo? Você tem ideia de alguém que vá do Rio para correr o São Paulo? Pô, ainda não. Ninguém confirmado. Quinhão não está confirmado. Coisas são muito bem da raia, né? O cavalo de erro. Agora, o Beto é um cara consciencioso, né? Gosta muito de esperar um pouco mais para o Potro voltar. Só 40 dias, ele volta para o seu treinamento, daqui vai para São Paulo, nunca foi a São Paulo. Não sei se o cavalo de erro vai. Eu acho que o Guione já falou que o Famous Action vai correr o Brasil. E o Vero da 20, que foi o 5º colocado, já está lá em São Paulo, né? Lá de São Paulo, provavelmente deve correr o par lá. E tem chance? Chance absoluta. Eu acho que ele é se depender de quem está escrito, ele é o favorito. Ele foi 5º aqui participando do par o tempo todo. É verdade. A única coisa que eu acredito que seja certo, qualquer um que for, independente do nome, pelo padrão que esses aí têm mostrado lá em São Paulo... Vai correr com uma chance enorme. Enorme e provavelmente é um dos favoritos. E provavelmente o vencedor, porque o padrão desses aí está muito fraco. Por exemplo, para velocidade, aqui o pessoal, o Sampaio é capaz de levar isso, o Magui, o Pucci. Agora, a égua não vai, a 100 por hora não vai. Então é um páreo, já é mais um páreo que aí lá tem a sai de baixo, aí sim, tem uma velocista de verdade, uma égua, um animal de exceção, né? Aí você vai ver, porque a 100 por hora não pode ir lá, que não adianta lá, que a 100 por hora só pode correr desferrado, lá não pode correr desferrado. 100 por hora desferrado é uma coisa, 100 por hora ferradura é 0 por hora. É isso aí. Vamos passando então para as corridas da Gávea, onde tivemos no domingo 2 provas das Copas Leilões Jockey Clube Brasileiro. A primeira delas foi a destinada às fêmeas, em homenagem à CPCPSI. Ganhou a Lenora, uma 2 anos fêmea castanha de São Paulo, filha de Lingari, e a Lequiara, por Fantastic Dancer. Foi criada pelo Aras São Francesco e de propriedade Virgílio Sérgio de Souza. O jockey foi Marcelo Gonçalves, o treinador José Carlos Oliveira. 1 minuto, 30 segundos, 42 centésimos, 1.400 areia macia. Na segunda colocação, finalizou Depends on Me, foi a favorita. Em terceiro, Drops. Quarto, Birgel. E na 5ª posição, Dingo. Jorge Inácio, Marcelo Gonçalves estava impossível no domingo. Foi um dos maiores ganhadores, inclusive, da semana. Ele teve 4 vitórias, mas nós vimos aqui uma grande transformação dessa Alienora, porque as 2 corridas anteriores dela na grama, ela não fez nada, não disse o que veio,
E nessa corrida aí... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ela pegou 2 vezes a dança. Não, tudo bem, mas não é pegar a dança, tudo bem. Eu não quero que ela ganhe da dança, mas eu acho que ela poderia chegar mais... Quando eu estou falando isso, eu acho que ela poderia, pelo que ela mostrou na corrida de ontem, ela no páreo da dança, ela poderia ter chegado mais perto, ela chegou quinto, num páreo de 6, penúltimo, praticamente. Ela mostrou que ela gosta de correr na areia. Na areia, isso aí. É onde ela trabalha muito bem, ela sempre trabalhou muito bem. Isso, e ela mostrou uma valentia impressionante, porque quando a Dependon Mill colou do lado ali, o Marcelo Gonçalves fez ela correr e ela saiu tirando. A Dependon Mill, eu acho que o Bruno Reis deu uma partida muito cedo nela, porque quando ela venceu nos 1.000 metros, ele só deu uma partida, na época o WS Cardoso deu uma partida mais tardia, e dessa vez o Bruno Reis deu uma partida muito cedo e faltou a Dependon Me. E a Eleonora saiu tirando, e mostrou um bom padrão na areia e uma melhora muito acentuada. Parabéns aí ao JC Oliveira, que trouxe ela no capricho. Bem, o páreo seguinte, estamos vendo ali o finalzinho, com a vitória da Eleonora, e o páreo seguinte foi a outra prova da Copa Leilões Jockey Clube Brasileiro, essa destinada aos potros, em homenagem à CPCCRJ. Abraço aí para a dona Marlene Serrador. A vitória foi de Demon Master, 2 anos mais castanho do Rio Grande do Sul, Wide Event Really Winner, o Public Purse, criação do Aras Santa Maria de Araras e propriedade Estúdio Escorial. O jockey foi Adilton Marques da Silva, o treinador Teófilo Oliveira, 1 minuto 29 segundos e 7 centésimos, 1.400, areia macia. Em segundo, finalizou Joe McCartney, em terceiro, Elchino, quarto, Disse e Dico, e em quinto, Drolig. Não correu Unable to Bend. E aí, Fernando Lopes, como é que ficou a vitória de Demon Master? Ele mostrou realmente que na areia a conversa é outra? Mostrou um padrão bom, né? Um páreo difícil da gente analisar, porque teve um acidente que tirou, na minha opinião, o principal cavalo do páreo, apesar do Elchino ser o favorito. Eu estava com muita expectativa na corrida do Juca Bolt, que ele mostrou um padrão excelente na sua vitória. Eu gosto de cavalo que corre com raiva. Gosto de cavalo que corre com raiva, e ele corre com raiva. Ele teve esse acidente, ele se atirou nos cavaletes e acabou não completando o percurso, derrubou lá o Tampinha, tem um corte profundo do lado direito assim, e o Tampinha, pelo que me informaram, o Tampinha não teve nada de mais grave, que é o Alexandre Corrêa, mas é bom, depois a gente vai até procurar saber por aí. Agora, o Demon Master foi corrido na terceira colocação, acompanhou não de muito longe o ritmo imposto pelo Elchino. O Elchino foi o que a gente falou no início do programa. O Elchino foi a São Paulo, voltou no Rio, foi a São Paulo, voltou no Rio. É complicado, um ponto de 2 anos, às vezes sente alguma coisa nessa viagem. Não é a mesma coisa você estar aqui na Gávea, ou então estar aqui no centro de treinamento e viajar aqui para correr aqui na Gávea. Agora, o Demon Master já tinha feito uma boa estreia contra o próprio naquele páreo do Juca Bold, chegou na frente do Juca Bold, aquele páreo ganho pelo Turcão, né? Que era o faixa do Juca Bold na oportunidade. E agora ganhou firme. Agora, boa corrida também desse animal que foi segundo colocado, o Joe McCartney. Esse Sordilho veio bem e fez uma ótima atuação. Gostei bastante dessa corrida. Agora, a lamentar mesmo um acidente aí com o Porto, que era um Porto que o Ica tinha bastante expectativa nele. Ele teve esse contratempo. Espero que ele possa voltar a correr bem, que é um Porto realmente de futuro. Deixa eu só complementar. Eu quero isentar de qualquer culpa o Amendes, que o Amendes veio corrigindo o cavalo dele, e me parece que o Juca Bold já por ter corrido 2 vezes a variante, ele se joga para entrar na variante. Nós temos a imagem em câmera lenta do momento do acidente? Eu falo antes disso, eu perguntar ao Fernando. Fernando, uma corrida que para mim não valeu foi desse Porto do Guione. Drolig. O Drolig, a corrida dele. Ele deu um salto ali na. Ele largou mal e na entrada na curva. Parecia que ele vinha. Olha o detalhe.
Vamos ver o detalhe. Você vê que o Amendes vem corrigindo. Ele vem até puxando. Vem puxando, lá, vem puxando, para o cavalo não entrar. Mas o Tampinha deve ter gritado para ele, né? E o outro cavalo para ele. Eu tenho com consciência que o cavalo, já tendo corrido variante, correu 2 vezes, por aqui. Isso aí gerou muita polêmica ontem no Facebook, tentando dizer que o Amendes fez propositada, que foi que ele não deveria ter feito aquilo, mas a gente vê, quando a gente vê o páreo nitidamente, a gente vê que ele tenta de toda maneira evitar o acidente. Você vê que ele vem puxando o carro. E um detalhe também, eu acho que o El Chino ter parado da forma como ele parou lá nos metros finais, primeiro, foi por causa dele ter sido alcançado. Eu acredito que ele foi alcançado aí nesse acidente. Tem que falar com ele. E o Drolig, que largou mal, também deu uma canseira nele. E no final ele chorou, né? Mas eu acredito que ele... Voltando ao ponto do Guignoni, ele vinha bem ali, ó. Não, ele já largou mal, né? Largou mal, o Bosch deixou andar ele por fora. E quando ele entrou na reta, ele pulou a marca do trator, né? Pulou a marca do trator, se assustou, perdeu o galão e acabou diminuindo o ritmo, né? O cavalo está estreando. Já larga mal, pula a marca do trator. Tem que ser um supersônico para ganhar, né? Não dá. Mas eu acho que a corrida dele não valeu. Não valeu, claro que não valeu. O outro vencedor tinha feito uma ótima corrida na primeira, né? Que ele foi segundo. E naquela época nós tínhamos como informação de que os 2 pontos que melhor desenvolveria o páreo seria o Juca Bold e o cavalo do Demon Master, que era o cavalo do Teófilo, né? E chegou, agora a surpresa foi o Turcão. O Turcão apareceu e liquidou com o páreo, acabou. E salvou as pulas do Juca Bold. Salvou as pulas do Juca Bold. E agora o Demon Master mostrou. A informação era que o Turcão, era que o Juca Bold era mais sério do que o Turcão. Mais sério que o Turcão. Aí corrida acabou com o Turcão. É aquela história do galo bonzinho, qual é o bonzinho? Perguntou qual era o bonzinho. O bonzinho era ele que foi lá e passou à frente e foi embora. Bem, mas vamos então, agora encerramos aqui a nossa parte de comentários dos principais páreos dos hipódromos mais importantes do Brasil. Vamos aguardando e daqui a pouquinho a gente volta com notícias, informações e debates. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, voltamos agora com a nossa etapa final de Rede Turf na TV, com notícias, informações e debates. E vamos abrindo hoje a nossa galeria Rede Turf na TV. E o primeiro da galeria foi Far From Heaven. Vamos assistir aí a vitória do cavalo de propriedade André Luiz de Mortude Mendonça. Está lá a Cristina, está lá com a filha dele, a Ana Luísa. E vamos ver os 100 metros finais. O cavalo ganhou o primeiro páreo de segunda-feira, dia 30 de março. Vamos ver se já temos aí os 100 metros finais. Temos, está lá. E no exato instante em que o Far From Heaven vai tomando a primeira colocação, está também nos 100 finais. E acabou ganhando com autoridade. Mais um ponto para Cristina Rezende. Teve uma semana muito boa na semana passada. E está aí inaugurada a nossa galeria. Aliás, falar em galeria, ô Joemil, semana passada nós entrevistamos os 2 aprendizes que passaram a jockey. E um deles já conseguiu ganhar como jockey. Foi o Alain Maciel. Ah, Maciel.
que ganhou o Marcel, segundo páreo dessa mesma Botou lá. segunda-feira, montando o Elga. Vamos assistir ali o Maciel e a vitória da Elga no segundo páreo de segunda-feira, dia 30 de março. Foi a primeira dele como joga. Vamos ver ali o final do... Ele tem uma posição bonita, tem uma tocada boa, um garoto de muito futuro esse Maciel. Olha lá ele. Vai para a ponta e é ruim de passar. Ele já ganhou a segunda, né? Com a Reilly, né? É. Ganhando do mesmo jeito. Inhate, perdão. Inhate. Inhate, é verdade, Inhate. Ganhando do mesmo jeito. E por falar em estreia, puxa do Thiagão. Tivemos uma estreia agora diferente, né? No microfone, na locução do páreo, do nosso Thiago Guedes. Thiago Guedes que começou aqui em Rede Tuf, na TV, brilhante nos comentários. Né? Começou aqui na TV, porque ele já estava no site com você e com o Fernando. Exatamente. Na verdade, nós começamos mesmo lá com o Thiagão, lá no site do Rede Tuf. Do Rede Tuf, no site do E depois ele veio para a TV e veio com o mesmo brilho, passou para a revista do Joca, onde é o indicador dos páreos, e agora vai mostrando qualidade como locutor. Vamos ouvir a reta final aí do primeiro páreo narrado pelo Thiago Guedes. Para o ídolo meu, que avança colado aos paus e vem tentar a primeira colocação. Cruzaram a seta dos últimos 400 metros finais. Lá por dentro, o número 3, ídolo meu, dominou. O Batman começa a boa atropelada aqui por fora, vai tomando a segunda e já vem brigar pela primeira colocação. Ídolo meu tem cabeça e pescoço, vai voltando. Iker Casilhas, pisaram a seta dos 100. Ídolo meu, Iker Casilhas e Batman. Voltou pelo meio, ídolo meu. Avança pelo meio, Iker Casilhas, vai sacando meio corpo. Batman avança, cruzam a faixa final. É isso aí, o Thiagão matando a vitória do Batman. Sou nem do Robin. Relevando todo o nervosismo de estreia, já na segunda, na terceira e no domingo eu já achei que ele foi muito, muito melhor. A tendência e daqui para frente melhorar, crescer e postar mais. A primeira é dificílima. A voz possante de Thiago Guedes. Você é um espetáculo. Na agência eu pedi, baixa um pouquinho o volume, porque eu conheço a potência da voz do Thiagão. Não tem coisa. Não, mas foi legal. É o controle da voz. Eles fazem o controle da voz e ele já está. Ele está pegando jeito. O Thiagão tem um dom natural, tem uma memória privilegiada, tem conhecimento de detalhes técnicos que, quando ele se sentir mais à vontade, tiver mais experiência, ele vai começar a soltar mais. Vai dar show, vai ser um reforço literalmente de peso, sem gozação. Sem a gozação, perfeito. Bem colocado, Fernando. Eu só tô querendo ótimos ver locutores que tem o Jockey Clube Brasileiro, com o Luiz Carlos e Fernando Couto. Eu só estou querendo ver quando ele estiver lá narrando com o binóculo, o outro que entrar depois, como é que vai ser, que ele sobe e desce, né? Porque são 2,3 m, né? Não, o homem é 2,3 m. 1,98 m. Aí desce para... O Luiz Carlos não tem tanta diferença, o problema é quando for o Fernando. Pois é, quando for o Fernando Couto. Lá em cima, volta, vai, sobe, desce. Mas ele... Vai ser bom, mas vai ser bom. Deve ter um esquema dele narrar tipo 3 páreos seguidos. Agora o Fernando vai entrar de férias, ele deve narrar metade aí com o Luiz Carlos, porque o Fernando vai entrar de férias. Olha, a partida terminando a locução, eu liguei para ele, falei com o Thiagão, desejando sucesso, e disse para ele, olha, eu agora vou ficar mais de olho ainda nas suas marcações na revista, porque você com esse binóculo, você vai ver coisa que a gente não está vendo aqui e vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Memória dele, para lembrar, pô, esse cavalo naquele dia fez... O Thiago tem uma memória prodigiosa, vendo esses páreos assim, como ele está vendo... Pô, com os detalhes, né? Daquele binóculo ali. Vai melhorar ainda mais o conhecimento dele. E ele vive o turf, né? Ele vive o turf. Ele é realmente um aficionado. Terça e quarta para ele só espera o dia do mundo. Terça e quarta, quinta-feira não é tanto não, porque ele está estudando para fazer marcação na revista. Não, já passou, não. Marcação segunda de noite, meu filho. Terça de manhã já tem que estar pronto. E agora está tendo outro pesadelo. Tem sexta-feira que não tem corrida também. Esse aqui é um pesadelo pior. Vamos lá, Thiagão, sucesso. A gente está aqui na espera, só aguardando. E a gente quer registrar também... A voz possante de Thiagão, que narra esse meu azarão lá. A gente quer registrar também a vitória de número 500 do treinador Roberto Solanês. Embora jovem, já está aí
500 vitórias na carreira. A de número 500 foi com Olympic Emirates, como gosta o Joemil, a 50ª. Muito feio isso, né? 50ª. Foi a vitória com o Olympic Emirates no 9º páreo de Bota domingo. Quentona foi a melhor. O defensor do Aras, Regina. De parabéns, o nosso Roberto Solanês está aí dando um show, né? Ele que deu show recentemente ao conseguir ponto e duplo em 3 A páreos. 499 também foi pro Regina, né? Foi no mesmo dia, 499 e 500. Primeiro páreo. Cordilheira Bela. Cordilheira Bela. Isso. E ele realmente está marcando presença lá. Ele que é de uma família tradicional do turf. Bem, eu quero também fazer uma citação ao show de indicações da semana passada. Logo depois o Joemil vai dar o dessa semana. Mas olha, o Antônio César Leal deu um banho. Hein? Não, eu não acertei nenhuma. Não estou falando de você, estou falando do Leal. Leal deu um show de marcações. Aprendeu certinho. Inclusive, eu me lembro, ele foi criticado aí na semana anterior, que havia marcado um cavalo que não estava no programa. Gente, nós marcamos um programa branco. Sim, ó. Nesse programa ele estava, de repente não apareceu. Agora a semana apareceu de novo. Agora vamos ver se ele vai correr. Agora eu Vamos ver se marquei, ele vai hein? marcar, né? Vamos ver. Não, ele não marcou não. Quem marcou foi o Quem Jorge marcou Inácio. foi, me deram uma dica, olha, quando o Paulo Anuar tiver inscrito novamente, crava porque o Leal marcou e ela Ensinou não certinho. correu. Eu ensinei certinho a ele. Vamos lá, Jamil, vamos às marcações da mesa dessa semana. Marcações. Novamente, três reuniões. Um registro particular, entendeu? Nós fizemos pela primeira vez na semana passada a escolha de animais para a quadrifeta. Comporem a quadrifeta. O Jorge Inácio marcou o vencedor e eu marquei a chave da E quadrifeta. o meu ficou no meio do caminho. O do Leal também. O meu era favorito e nem pedra fez. É isso aí. Vai ser bom o dia que nós acertarmos os 4 e ruim quando errarmos os 4. Vai ser difícil, hein? Não, vai ser ruim se vocês acertarem os 4 e não jogarem. Isso vai ser ruim. Mas não jogar é normal. Isso aqui não vai Então ser vamos ruim. lá, vamos às marcações. São 3 reuniões essa final de semana também, começando no sábado. Então vamos começar com o Faro. Sábado, Impossível. Domingo, Tijoli Amor. Segunda, Alta Voz. Repetindo. Repete isso. Sábado, Impossível. Domingo, Tijoli Amor. Segunda, Alta Voz. Jorge Inácio. Segunda aí. Sábado, Jorge Inácio. Sábado, Bold Bay. Domingo, Power North. Pegou do Leal, hein? E na segunda, Tibetan. O vovô Tibetan. Repetindo, Jorge Inácio. Sábado, Bold Bay. Domingo, Power North. Segunda, Tibetan. Qual que é a Como marcação vocês do já domingo, viram, hein? corrida Qual que é a sábado, marcação do domingo e domingo que ele segunda. fez? Power North. Só para você ouvir, Só para ouvir ele falar. A grana que meu pai gastou, tu tá duvidando, Alves? Sábado. Que é para eu treinar Leal. para falar no programa, no Tour Espetacular também. Ah, tá Vai, bom. North. Não. Tem que estar com a dentadura inteira. Vai North. No sábado, Leal. Vitório Champ. Aquele Vitório Champ. Insistente, hein? Sábado, Vitório Champ. Domingo, PowerPoint. Ele não pegou o PowerPoint, pegou o PowerPoint. Foi PowerPoint. E na segunda, Quick Mambo. De novo. Vai repetir. Esse cara só repete, hein? 59 Vamos lá, quilos. vou repetir também. Leal no sábado, Vitório Champ. No domingo, PowerPoint. Na segunda, Quick Mambo. Agora as minhas. Com 59 quilos, hein? Beleza. Se não tiver descarga. No sábado eu marquei Tony Amico. Domingo tem Raça. E na segunda, Joane Mil. É Joane Amigo. Quase que é Joemil. Quase que é Joane Mil, né? Então vamos lá. Vai Sábado. dar certo isso? Joemil Sábado. marcando Joana Mil? Sábado, Tony Amico. Domingo tem Raça. E na segunda, Joane Mil. Tá certo. Bem, Agora, peraí, faltou a a quadrifeta. quadrifeta. tem a quadrifeta. A quadrifeta é de sábado. Sábado, para 311. Sábado 311. a gente não sabe nem que número de páreo é, né? Pode ser o sabe. último. Provavelmente vai ser o último. né? Provavelmente o último, mas nada. Não. É bom, tem a uma prova coisa especial não vai ser o último, né? Tem uma prova Último ou especial. penúltimo, né? Por ali. Vamos lá. O Faro marcou Óbidos. Caiu no páreo que eu tinha marcado Tony Amico.
Jorge Inácio Nikito. Leal, Citizen of Dubai. Repete aí as marcações. Repetindo, Faro Óbidos, eu marquei Tony Amico, Jorge Inácio Nikito e o Leal, Citizen of Dubai. Bem, boa sorte. Lá no Cristal nós teremos na próxima quinta-feira um programa de 10 pares, começando às 15 horas. O principal Grande Prêmio Estado do Rio Grande do Sul, 2.400 metros, pista de areia. Vamos então agora às boas do Rison. O Rison marcou a barbada segundo páreo número 2, Amor Gitano. Segundo 2, Amor Gitano. A melhor dupla, oitava 35 de Ponamariov, Save the Tiger. Oitavo páreo a 35, Ponamariov, Save the Tiger. A bomba quinto meia Lagueste. Bomba quinto meia Lagueste. Acumulada de placê. Primeiro 3, Namable. Segundo 2, Amor Gitano. Terceiro 8, Rancho American. Quarto 5, Coroa de Glória. E oitavo 5, Save the Tiger. A sugestão para o Superbet é uma semana baratinha, R$ 36,00. No oitavo páreo, 5 para 3 e 7. No nono, 11 para 1, 2, 8 e 9. E no décimo, misturar 2 e 4, vai para frente, 2 e 4, 4 e 2. Portanto, R$ 36,00 dá esse bet marcado pelo Rison lá para o Cristal. Bem, no próximo dia 30 de abril teremos eleição com chapa única na BCPCC e a chapa única de novo presidente Sérgio Luiz Coutinho Nogueira. O vice-regional lá do Paraná é José Antônio Garcês Castelano, o regional do Rio de Janeiro, Paulo César Peixoto de Castro Palhares, do Rio Grande do Sul, Mário da Costa Moglia, e de São Paulo, Clóvis Salioni. E turfistas de alto renome, de alto conhecimento, em todos os demais cargos da diretoria da BCPCC. Sucesso para toda essa turma, aliás, é o órgão mais importante do turf brasileiro. Falando em eleições, nós tivemos o caso lá do Jockey Clube do Paraná, que vai ter mais desdobramento com certeza. Lá a coisa andou feia, levaram as urnas, o negócio complicou, baixou barraco legal. A eleição foi cancelada, títulos lá com suspeita de fraude, e foi nomeado o interventor. Primeira decisão do interventor, demite a diretoria. Todo mundo demitido, e agora ele vai tentar reorganizar tudo para que tenhamos uma nova eleição. Caramba, o Paraná merece isso, né? Merece voltar a seus melhores dias. Agora, vai? Tomara que sim, né? Está lá o novo interventor, que é o advogado. Pegar o interventor agora. Do jeito que as coisas são lá, não tem nenhuma liminar mais sobrando, não, no ar, tal, passa uma liminar, o cara não tem mais liminar, não. Ele demitiu a diretoria, que só o mandato acabaria mesmo no final de março. Ele demitiu todo mundo, está fazendo lá uma revisão dos títulos, ver quem é que tem direito de votar. Porque diz que tinha título até de morto lá. Isso tem aqui no futebol carioca, tem muito disso também. Eleição aqui é tudo igual. Não muda não, o Brasil inteiro não muda. Não, pensei que tivesse morto. Os clubes são todos iguais. O Marcos Aurélio, que está brilhando como treinador, pediu o cancelamento da matrícula de jockey. Aliás, fez muito bem, né? Porque ele não tem nada a ver mais com a parte de jockey. Ele que já está ali ostentando uma barriguinha. Só. Tá. E o Jockey Clube Brasileiro decidiu prorrogar a validade do bônus de verão. Muito boa medida. Aliás, o que tem de obra aqui no Jockey é uma festa. Passando hoje pela Vila Hípica, eles estão recalçando tudo. Muito bom o trabalho feito na Vila Hípica. Um monte de gente trabalhando e as calçadas todas sendo refeitas. Em breve vai estar um brinco. A gente vê pintura de cerca. E eu estou esperando aqui o presidente Carlos Palermo, que ficou de nos dar uma entrevista. Vamos ver, a qualquer momento teremos que ter o presidente Carlos Palermo aqui conosco, é o que a gente espera. Bem, nós temos, então o bônus de verão vai ser prorrogado até 30 de junho, só volta a taxa de inscrição. Essa vai voltar a ser cobrada. As multas da semana somaram 1.813, o grande vilão foi o peso de novo. WNK R$ 270, um excesso de peso, e o Muriel Silva Machado, com 2 excessos de peso, também R$ 270. Foram os mais multados da semana. O José Cícero de Lima Filho, JC Lima, recebeu matrícula de segundo gerente provisório para atuar até o dia 7 apenas. Demineto, né? Demineto, exatamente. Bem,
estatísticas da semana. Léo, temos aí os números da semana? Faro, nós temos aqui corridas realizadas sábado, dia 4, domingo, dia 5. Maiores vencedores, Carlos Lavori e Marcelo Gonçalves com 4 vitórias. Wagner Borges e Bruno Reis com 3 e IR Mendes com 2. A colocação geral entre os jockeys, primeiro Wagner Borges com 1,67, segundo Valdinei Gil, 121, terceiro empatados agora, Bernardo Pinheiro e Carlos Lavor com 94, e quinto IR Mendes com 84. O Lavor já encostou, vai chegar a 100, hein? Não era nessa que o Mancuso disse que ia ganhar todas? O Mancuso disse que o dele, né, o agenciado dele, o IR Mendes, vai ser segundo. Mas. Quer ganhar todas. Tem que ganhar para Só tem 3 reuniões agora por semana? O Lavor tirou uma diferença. Mas a semana tem 3. A outra teve 4, essa semana tem 3, né? Tá difícil, hein, Mancuso? Mas o Lavor tirou a diferença do Bernardo e já juntou aí. Vai chegar aos 100 primeiros? Vai chegar aos 100 primeiros. Como é que está a situação dos treinadores? Entre os treinadores, Jairo Borges e Roberto Solonês com 2 foram os maiores vencedores. Sábado e domingo. Bem equilíbrio, né? Bastante bem equilibrado. Na colocação geral, o nosso campeoníssimo Guione segue líder, cada vez mais líder, 117 vitórias. Segundo, Jairo Borges, 109. Não, 100. 100. 100 ou 109? 100, 100. 100. Aqui está 109. Era 99, ele mudou para 100. Era 98 e foi para 100. Então, 98 foi para 100, exatamente. Então, vamos repetir então. Dulcílio Guione, 117. Jairo Borges, 100 vitórias. Júlio Cera Sampaio, 83, é o terceiro. O quarto, Roberto Solonês, com 59. E o quinto, Venâncio Naide, com 47 vitórias. Quantas vitórias teve o Jairo Borges no sábado? 2, né? E o Fabrício? O Fabrício, 1, né? E o V. Borges? Foi um V. Borges outra vez? Teve até o EA Borges também. Teve a Borges também. Família Borges também. Eu já falei, hein? Vamos marcar aqui, ó. Primeiro procura assim, Borges, aí tu marca um assim do lado, faz um placezinho, porque os Borges estão chegando. É muito Borges, né? Muito Borges. Agora, Léo, como é que está a situação da excursão Rede Turf na TV Inature, lá o Grande Prêmio de São Paulo? Ô, Faro, eu acredito que a procura a partir de hoje, né, início de mês, já esteja um pouquinho melhor. Inclusive, eu soube que muita gente já tem... Inclusive, eu estive conversando com o Rafael Machado hoje. Machado! E ele disse que as pessoas estão ligando, ainda estão com algumas dúvidas, e a dúvida é contra a passagem, né? A passagem o detalhe é o seguinte, vamos deixar bem claro. A parte terrestre, ela tem um preço fixo. A parte aérea não, em função justamente o período do Grande Prêmio de São Paulo está inserido dentro do feriado do trabalhador, né? Do dia do trabalhador. Então, normalmente, nos feriados, as passagens aéreas aumentam. Então, quanto mais cedo a pessoa fizer a reserva, garantir a passagem aérea, mais barato vai ficar o pacote total. A parte terrestre está tranquila. Está tranquila. Está toda ela já tudo segura. Com aquela mordomia que nós já falamos de... Toda mordomia. Toda mordomia. E vai sobrar algum para a gente jogar lá? Vai sobrar. Não é tão caro assim? Não. O Machado corta o preço? Machado não corta. Machado não corta essa para gente? Só corta o preço. Isso. Então tá bom. É isso aí, gente. E com isso... Vamos lá. Qual o telefone? O telefone. O telefone está lá, todo mundo já viu, está lá na tela para todo mundo ver. É a Nature, é aquela do Flamengo. É uma agência campeã. Flamengo, campeã, não te lembra nada, não? Deixa eu lembro o Flamengo campeão, não o Flamengo. Mas vamos em frente então, e agradecido a todos pela atenção dispensada ao programa e prometendo estar de volta. Pois não? Deixa eu terminar aqui. A gente já conversou sobre isso no programa, recebi um telefonema há pouco. O Grande Prêmio de São Paulo já tem um favorito, o Quinhão vai correr. Quem vai correr? Quinhão. O Quinhão. Marquinhos Ferreira me ligou, o Quinhão vai correr o Grande Prêmio de São Paulo. Quinhão do Diego. Provavelmente vai ser montado pelo Goulart, que tem trabalhado o cavalo regularmente. É uma oportunidade maravilhosa para o Goulart, que está recuperando a carreira de jockey aos poucos, e a oportunidade de ganhar um páreo como o Grande Prêmio de São Paulo é única. Esse é o melhor Quinhão lá do Diego. Estamos na torcida, Diego. Vamos lá, Quinhão deles. Uma informação de última hora, portanto, e está aí, com certeza.
é um candidato à barbada do Grande Prêmio de São Paulo, Quinhão. Um abraço ao nosso Marcos Ferreira. Muito obrigado e até a próxima. Agora vai, hein? Tchau. Agora é o fim mesmo.